motivo de satisfação maior poder estar voltando, poder estar novamente pregando a palavra de Deus. Aleluia. Abençoando a vida dos irmãos. Eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus, e essa palavra se encontra aí no livro de Esther, livro de Esther, capítulo 4. Livro de Esther, capítulo 4. Esse livro está na Bíblia? Tá assim. Depois de Neemias aí, a gente falou em Neemias aí nas orações. Depois vem Esther. Esther, capítulo 4, verso 12 em diante. Livro de Esther, capítulo 4, verso 12 em diante. Quem já achou, diga amém. 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 Quem não achou, diga misericórdia. Já tem gente misericórdia. Canta a musiquinha da Ana Paula Valadão que você vai achar. Você vai achar. Depois de Neemias aí, não achou não? Antes de Salmo, antes de Jó. Isso, obrigado, pastor. Antes de Jó. Tem isso na Bíblia? Tem, irmão? Eu vou pregar uns livros assim, Naum, né? Abacuque, Miqueias, né? Pregar uns livros assim é bom. Eu vou ficar doido para procurar. Esther 4, verso 12. Todos acharam, amém? Vamos ler? Diz assim: quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus. Pois, se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa e teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Então mandou Esther que tomasse a dizer a Mordecai: vai e reúne todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo o que Esther lhe tinha ordenado. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, fica à vontade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Poucos conhecem, né, a história de Esther. Alguns já com mais afinco aí, mais adentro. Então eu queria falar um pouco dessa história até a gente citar esses versículos que a gente está lendo. Esther, judia, ela perdeu os pais muito cedo, e ela foi criada por Mordecai, seu primo, né? E ali Mordecai criou essa menina muito pequena ainda, como sendo sua própria filha, e ensinou os valores do reino, ensinou algo diante de Esther, a seguir ao Senhor, a temer ao Senhor. E Esther, né, fazia parte desse reino, a qual, você lembra bem, havia um governante chamado Assuero, né? Assuero não é um nome, Assuero na verdade é uma relevância, né? O nome dele verdadeiro é Xerxes I. Então, esse governante, rei da Síria, que depois destronou a Babilônia de Nabucodonosor, ele governava todo o Egito, desde a Etiópia e a Índia, tudo para dentro. Então era um grande esse exército. A Bíblia fala de 127 províncias a qual Assuero governava, ou seja, 127 províncias são 127 cidades. Se fosse falar hoje, seriam 127 países diferentes. Então, olha a proporção que esse homem
tinha de governo e de imposição. E Assuero, ele tinha uma esposa chamada Vasti, ou Vashti, tanto faz a pronúncia. E Vasti, ele era a coroa do seu reino, pela beleza, por ela ser muito bela. Assuero tinha, um certo receio quanto a ela. E você vai ver no início do livro de Esther, que começa Assuero pela sua grandiosidade do reino, para colocar essa grandiosidade na mesa. Assuero faz uma festazinha simples, uma festa de 180 dias, simples, só 180 dias, tranquilo, A gente já se mata para pagar um casamento de um dia, uns 15 anos de um dia, o cara faz uma festa de 180 dias, tranquilo, dá uns 6 meses de festa. Uau! Metade do ano festejando, Carnaval, metade do ano, que beleza. Ele faz essa festa, ele chama todos ali que estão nos seus reinos, os príncipes, todos os seus príncipes, os principais, coloca todo mundo ali. E Assuero, ele é um rei que ele não dá assim uma liberdade total. Ele, no banquete dele de 180 dias, ele assina um decreto e diz assim: olha, vocês podem beber o quanto vocês quiserem e da maneira que vocês quiserem. Então o cara estava impondo e dizendo assim: nós temos poder, nós temos bala na agulha. O que não falta é isso aqui, no nosso reino. E aí ele impõe isso, coloca isso, e ali é uma grande festa. Passados 180 dias, aí você diz assim: agora Assuero vai realmente governar toda a terra, toda a província. Não, ele fez mais uma festa de 7 dias. Para quê? Onde a cidadela de Suzã, onde ele habitava, onde estava, o centro de todas as coisas ali do seu governo, ele chama aqueles que estão dentro do seu governo e aqueles que estão próximos, e começa ali aquela festa, e ele dá aquela festa, e ele quer mostrar que ele tem poder. E você sabe que ele, todo mundo embriagado, bebendo muito, em um certo momento, ele manda chamar a Vasti, sua esposa. E a Bíblia diz que ele manda chamar a Vasti e queria que Vasti se apresentasse a ele com a coroa real. Se você ler em hebraico, está escrito assim: e o rei pediu que a sua esposa Vasti se apresentasse a ele somente com a coroa real. Então ele queria mostrar a beleza da sua esposa, mas ele não via a mulher como uma pessoa, ele via como um objeto consumidor. E se você ver, Vasti, ela está fazendo uma outra festa, enquanto Assuero está colocando uma festa, que é a festa principal, Vasti está fazendo uma festa paralela a isso. Ei, uau! E aqui fica a primeira dica para mim e para você nessa noite. O reino, nós temos que andar, seguir, segundo os desígnios do reino. Todo reino paralelo, ou conseguinte, todo reino desajustado ou não alinhado ao que está implantado no reino, não é para ser seguido. E o que acontece com isso? Acontece que ela se recusa a ir, ela se recusa a fazer isso. Aí você vai dizer: não, mas está certo. Sim, mas naquele tempo a mulher não tinha voz para coisa alguma, a não seja para parir filhos. Que machista. Não, era o tempo e era o momento, certo? E ali Assuero, vendo isso, que a sua mulher não queria se apresentar a ele, se apresentar aos outros príncipes, ele faz o que? Ele começa a dar um chilique lá, fica nervoso. E aí seus conselheiros dizem assim, meu irmão, um deles diz assim: meu rei, se te parecer de bem,
diante de todo o conselho que aqui está, é bom que a gente tente achar uma outra substituta para Vasti. Por quê? Porque você imagina eu chegar em casa e a minha esposa souber que a rainha se negou a encontrar com o rei, ela vai querer fazer o que ela quiser, e na minha casa quem manda sou eu. Isso pareceu de bom grado ao rei, e o rei Assuero baixa um decreto e retira da presença dele, uma vez por toda, a Vasti. Em outras versões ele diz que ele mandou matar a Vasti, porque ela não quis se apresentar diante dele, mas não só dele, mas de toda uma nação. Ei, irmão, quero dizer uma coisa para você. Quando você está em festas paralelas que não estão alinhadas com o reino, muitas vezes vai vir a cobrança de algo. Não que Deus vai fazer você ser humilhado diante das coisas, não vai fazer isso. Mas quando a cobrança chega, você não vai estar apto a se apresentar diante do rei. E se você não estiver apto a se apresentar diante do rei, e se você quiser se negar na presença do rei, o rei irá cortar da sua presença a sua vida. Então, cuidado com as festas paralelas, com o que você anda fazendo. E você pode dizer assim: não, mas isso aqui é certo, mas está dentro do reino, está alinhado com o propósito do eterno, está alinhado com o que Jesus faria. Será que Jesus faria isso no meu lugar? Será que Jesus se colocaria dessa forma no meu lugar? Faria desse momento? Faria dessa forma? Se não, é paralelo. E todo controle paralelo, como é que o crime organizado é conhecido? Controle. Está alinhado com o governo? Porque é parar. Tudo que é paralelo não está alinhado com o governo. É parecido, mas não é igual. Amém? E o que é parecido não é igual. E aí, pela destituição, mandam chamar várias mulheres de todos os 127 províncias, colocam as lá as virgens para se apresentar diante de Assuero. E aí, todos aqueles que passaram, todas aquelas que passaram e foram bem quistas pelo rei, ele mandava preparar elas para encontrar com ele. E ali ele iria escolher uma esposa no lugar de Vasti. E dentre essas esposas, quem se apresenta? Esther, ou Radassa, E ela se apresenta diante do rei. O rei olha a Esther e se apaixona por ela. Manda ela se preparar. E essa preparação dura um tempo bem longo, em que tem mirra, incenso e outras coisas para poder tratar bem a mulher, para poder se apresentar linda e maravilhosa. Você imagina assim, só por baixo, você se apresentando diante dos eunucos lá, qualquer mulher que se apresentando diante do eunuco, e você ter um mês de spa grátis, com tudo para o cabelo, com tudo para a unha, com tudo para o corpo, tudo, sem gastos nenhum, tudo 0,800, imagina, para você poder se colocar na presença do rei. Então, as mulheres ali estavam se apresentando, e aquelas que eram graciadas eram colocadas ali, e Esther foi uma delas. E Esther se apresenta diante do rei, e o rei verdadeiramente se apaixona por Esther, porque Esther tinha uma beleza inconfundível. E aí, você conhece um pouquinho da história. Ali se levanta um tal de Amã. E Amã é o oposto do reino, é aquele que se opõe ao reino. Amã é uma amalequita, e ele é um regente que está próximo ao rei, ele é o braço direito do rei. E Amã se levanta ali, e ele andava pela cidade. Todo mundo que andava e passava perto de Amã, ou passava perto do rei, claro, tinha que fazer o quê? Reverência. E todo mundo que
aonde Amã passava, que fazia parte da corte, todo mundo reverencia. Só tinha um que não fazia. Sabe quem era? Mordecai. Porque ele dizia para si mesmo e diante do Senhor: eu não me inclino a homens. E ali Mordecai, toda vez que Amã passava, todo mundo se curvava, e quem ficava de pé olhando para ele? Mordecai. E Amã ficava tomado, possesso de ódio, e ele disse no seu ser: eu ainda vou dobrar esse cara, eu ainda vou fazer algo com esse cara, eu ainda vou matar esse cara, porque ele não se dobra, ele não se inclina, e isso perturbava a vida dele, e ele, como uma manequita, não admitia tal coisa. E por não gostar de Mordecai, ele trama algo incomparável. Ele diz assim, ele paga ao rei alguns ciclos de prata e diz assim: rei, eu pago ao senhor se o senhor fizer um decreto, um edito real, dizendo para matar todo aquele que não quer se inclinar diante da realeza, diante de ti, diante do reino. Todo aquele que não quer se inclinar ou diante de mim ou diante de ti, para que a gente possa matar. Eu quero exterminar todo aquele que... E assim pareceu bem ao rei, já que ele iria pagar por esse decreto, e o rei assina isso. Aleluia. Sendo que Esther, ela jamais tinha dito até então que ela era judia, porque Mordecai disse assim: você vai lá, vai entrar no reino, quando você entrar, não diz que você é judia, até que o rei te pergunte. E como o rei não havia perguntado isso ainda, o rei vai lá e baixa um decreto. E quando ele baixa um decreto, Mordecai vai na porta do palácio, rasga as suas vestes, começa a jogar cinza sobre a sua cabeça, começa a clamar ao Senhor por esse decreto, que todos os judeus iriam ser mortos, por causa de Mordecai, que não se inclinava. E aí, Mordecai, colocado ali diante do palácio, Esther vendo essa cena, ela manda os seus servos ir até ele. E é esse versículo que a gente leu. E aí os servos chegam até Mordecai, perguntando o que estava acontecendo. E ele diz: olha, o rei baixou o decreto e nós todos judeus vamos morrer. E aí Esther diz, mais ou menos ela quis dizer o seguinte que a gente leu aqui: tá, tudo bem, primo, eu sei que o rei baixou um decreto, mas nós estamos aqui no palácio, nós seremos protegidos. Então, foi aquilo que foi falado anteriormente aqui. Eu sei da palavra, mas por que eu tenho que me envolver? Eu sei que é setembro amarelo, mas por que eu tenho que me... Eu sei que existem pessoas enviadas por esse mundo, missionários enviados por esse mundo, estão indo à África, Europa, tanto faz, mas por que eu tenho que me... Eu danço diante do Senhor, eu adoro o Senhor da igreja, mas por que eu tenho que me envolver? Eu toco diante do Senhor, eu canto diante do Senhor, mas por que eu tenho que me... Mas eu vou à igreja, eu estou diante de Deus, eu estou domingo lá, eu bato meu ponto, eu mostro que eu vou todo domingo, e para que eu preciso me... Aí Mordecai diz assim: não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Ei, foi dada uma palavra aqui, e a gente diz assim: tá bom, mas por que eu tenho que me envolver? Nós somos parte do corpo de Cristo, sim ou não? Sim ou não? Quem é cristão aqui? Quem adora o Senhor? Quem tem a Ele como seu Redentor, vivo, escolhido?
quem tem sua vida regenerada diante dele. Amém? Então isso é um recado para os regenerados. Se envolva. Por quê? Porque se você não se envolver, aqueles que estão envolvidos, Deus os protegerá. Porém, aqueles que só fazem parte e não se envolvem, não têm intimidade com Ele, não andam com Ele, não prevalecem com Ele, pode ser que quando as situações venham sobre ti e a tua casa. Mas pode vir sobre os outros também? Pode, mas a mão do Senhor os livrará. Quem se envolve. E quem não se envolve? Quem não se envolve, pode ser que até a casa pereça. Aí você não sabe por que você passa tanta necessidade, tanta dificuldade, tanta coisa vem sobre ti e a tua casa. Por quê? Porque não há envolvimento. Não há envolvimento com as coisas do Senhor. E aí, Mordecai fala isso, e Esther toma uma posição, um posicionamento. Ela diz assim: eu vou me envolver. Então faz o seguinte: bota todo mundo para jejuar 3 dias, sem comer, nem beber, nada. Eu e a minha serva vamos fazer isso, e vocês e toda a população façam isso. Por quê? Porque ela temia por sua vida, porque havia um mês que Assuero não a chamava. E aí, se você se apresentasse, chegasse, vem cá, Esther, vem cá. Você é Esther. Aleluia! Eu sou um Assuero gordinho. Então fica aí, calma. Tem que acontecer. O rei está lá, ele está com os seus súditos, ele está com o seu conselho, ele delibera 127 províncias. O cara é ocupado, não é? Irmão. O cara é ocupado, certo? Ele tem esposa? Tem, mas há um mês que ele não chama quem? E aí ela temia por sua vida. Por quê? Porque quem se apresentasse no pátio do rei sem ser anunciado, se o rei não estendesse o cetro para ela, sabe o que acontecia? Morria ali. Seja quem, se não se apresentasse, o rei fizesse assim, estendesse o cetro para ela, ela viesse, tocasse no cetro, se ele não fizesse isso, ela morria onde estava. Por quê? Haviam guardas de um lado e de outro, guardando a Assuero todo o tempo. E aí, os caras, ao piscar, se fizesse isso, matavam, brincando. O cara não era de brincadeira. E aí Esther está temendo por sua vida. E ela diz assim: se eu perecer, pereci. Mas passou 3 dias. E ela vai se apresentar diante do rei. E o rei a chamou? Não. Mas algo aconteceu. O rei, ele vai, ele dorme. Ele dorme, ele tem um sonho. E aquele troço perturba ele, ele para, ele não consegue mais dormir, ele fica ali agoniado com aquilo. E ele pega as crônicas todas dele, dos persas, ele começa a ler. E ele lê que um tal de Mordecai salvou a vida dele diante de 2 guardas que tentavam tirar a sua vida. E aí ele pergunta assim: o que a gente fez com esse tal de Mordecai? A gente deu alguma coisa para esse cara? Ele salvou a minha vida. A gente fez alguma coisa? Aí o conselheiro falou assim: não, nós não demos nada para ele. Ele: nós não fizemos nada para esse cara que salvou a minha vida? Não fizemos nada. Nesse momento aparece quem? Esther. Aí a Assuero já dá aquela olhada e falou assim: olha a beleza que está vindo. Aí sabe. Né? Muito sabe. Aí Esther aparece diante do rei. Quando Esther aparece diante do rei, aí ele faz o quê? Ele estende o seu cetro. Aí Esther pode vir, vem Esther. Aí Esther toca o cetro. Isso. Quando ela toca o cetro, quem
ela se apresenta depois de um mês sem se ver. Olha o que ele diz: fala, minha amada, eu te darei até metade do meu reino. No meu caso, eu dou até cartão de crédito para essa mulher, né? Hoje no carro aqui não tinha, mas até metade do meu cartão você pode gastar, não tem problema. Amém? Então ele estende a mão e diz para ela, falou assim, até metade do meu reino, o que você quer? Aí ela, a mulher sabe, ela diz assim: não, meu marido, eu vou fazer um banquete para ti. Aparece amanhã com um banquete e convida a Amã para vir a esse banquete. Aí amanhã eu digo para o senhor o que eu quero, tá bom? Aí ele olha para o conselho, né? O negócio deu bom para mim, né? Vai ser um banquete para mim, deu bom para mim. Um mês que eu não vejo, né? E a mulher aparece toda perfumada, cheirosa, com vestes reais. Uau! Ela se apresenta. Obrigado. Te amo. E aí ela se apresenta. Agora olha só o que diz Esther, capítulo 5, verso 1. Agora eu quero que você pegue isso no teu espírito. Esther, capítulo 5, verso 1. No terceiro dia, vestiu-se Esther com seus trajes reais e pôs no pátio interior da casa do rei, em frente à sala do altar, e o rei estava sentado no seu trono real, na sala real, em frente à entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim Esther chegou-se e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: o que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Viu? Falei para você que estava dando até metade do reino. E aí, olha que interessante é. Botou aqui, tu é bom. Bota 10 primeiro então aí para ver. Bota aí. Aí, rapaz. Passaram-se 3 dias e Esther vestiu-se os teus trajes de rainha. Peraí, Esther já não era rainha? Já. Esther não? Sim, bom. Esther como rainha, ela já não andava trajada como rainha? Já. Ela vivia no palácio de Suzã, a fortaleza na cidadela de Suzã. Ela vivia ali. Um rei e uma rainha, quando acorda, não bota veste real? Sim ou não? Sim. Cara, os caras vestem veste real todos os dias. Sim ou não? Sim. Mas aqui está dizendo que passou 3 dias, Esther vestiu seus trajes de... mas ela estava 3 dias jejuando diante do Senhor. Tudo bem. Mas jejuar, ela podia jejuar, mas também quando ela passeava, andava, ela estava usando que roupa? Real. Vestes o quê? Reais? Sim ou não? Então como é que a Bíblia coloca aqui dizendo Esther vestiu seus trajes de rainha? Ora, toda vez ela vestia seus trajes de rainha. E aqui, na minha Bíblia, que é um pouquinho diferente, né? Ele vai dizer, né? No terceiro dia vestiu-se Esther com seus trajes reais e se pôs no pátio interior. Vestiu-se do reino. Vou explicar para você. Passaram-se 3 dias, Esther vestiu dos seus trajes de rainha. O livro de Esther é o único livro em que não fala a palavra Deus. O nome de Deus no livro de Esther está em oculto. E a palavra Esther, trazendo para o hebraico, né? O nome dela é Hadassah, quer dizer, tem outro sentido, mas trazendo Esther para o hebraico, vai dizer oculto. Então quer dizer que Esther é o Senhor? Não. Toda vez que você lê o rei Assuero, você vai entender que é o rei Assuero. Mas toda vez que você lê em Esther, o rei se apresentou, o rei falou, ela pediu ao rei, ela está pedindo aqui, rei. Ela tinha que se apresentar ao rei Assuero.
Aí você está vendo aqui, ó, Xerxes, ó, estava sentado. Está vendo? Então, Xerxes era o rei que ela tinha que se apresentar, mas ela se vestiu com vestes reais. Do Reino. que reino? De que rei? Então ela entrou com ousadia e poder diante do pátio do rei, esperando o rei a chamar, e estava dentro de si mesma, vestida do reino de Deus. A autoridade estava sobre a vida de Esther naquele momento, e nem que ele não fizesse nada, nem pegasse no cetro, ela poderia entrar, porque uma vez que passou 3 dias diante do povo jejuando, Esther agora se vestiu com vestes do reino celestial. E ela disse assim: eu estou revestida com o poder daquele que é eterno e vive em mim. Governa a minha vida, está sobre mim. Então Esther se apresenta diante do rei Assuero, e se apresenta diante do rei Assuero, e ali ela tem aquele banquete, e no meio daquele banquete ali, Assuero vira e fala assim: Amã está perto. E ele vira e fala assim: Amã, eu queria um conselho de Deus, já que tu está no banquete. Amã, pois não, meu rei, pode falar, pode dizer. Então, Amã, o que deve se fazer ao homem que eu quero honrar muito? Amã achou que era ele, inflou o seu ego, estufou o peito de pombo, falou: agora é comigo. Ah, meu rei, o homem que tu quer dar a maior dádiva desse reino deveria vestir vestes reais, colocar diante do seu cavalo, andar com essa pessoa, com a sua coroa sobre a cabeça dessa pessoa, andar durante algum tempo perto ali da fortaleza de Suzã, apresentar para todo o povo e dizer: este é o homem a quem o rei quer honrar. Este é o homem a quem Deus quer honrar, a quem o rei quer honrar. E aí que Assuero veio e falou assim: foi bom esse conselho, Amã? Então faz o seguinte, eu vou escrever, escreva, tá baixo, escreve. Assim como foi o conselho de Amã, assim eu farei com Mordecai. Então o quê? Mordecai é aquele maldito, aquele que não se inclina diante de mim. E vai ser tão bom esse conselho, Amã, que eu quero que você puxe o meu cavalo e leve ele anunciando tudo que você falou. É o quê? E Amã, se você for ler, ele tinha feito uma forca para matar justamente Mordecai enforcado. Ele queria pedir ao rei para que pudesse matar Mordecai. E naquele momento em que havia morte, foi tornado em honra. Onde havia morte, foi se tornado em honra. Ei, o que eu quero dizer com isso para mim e para você, meu amado, minha amada? O reino de Deus não é diferente. De repente você está em algum lugar, alguma situação, você está passando por algum momento difícil da sua vida, em que você diz assim: todo mundo me persegue, todo mundo está contra mim, não tem ninguém que fique do meu lado, todo mundo me aponta o dedo. Ei, se está apontando o dedo, fica tranquilo que está tudo bem. Porque quando alguma coisa está dando errado, tem certeza que você está no caminho certo. E aí quando você vê que a situação está se apertando, que alguém quer matar você de alguma forma, como? Tirar teu emprego, tirar a tua paz, tirar a tua saúde mental, tirar algo de você. Tem pessoas que são maldosas por si mesmas, e elas não conseguem ver o teu bem, teu crescimento dentro do trabalho, dentro de algumas instituições. Quando vê você crescendo, já vou derrubar esse que está passando por cima de mim. Então, se isso está acontecendo ou acontece na sua vida, fique tranquilo, vista-se de vestes reais, se apresente diante do rei, porque chegará o dia que ele levantará alguém, e esse mesmo que te persegue vai te exaltar no momento certo, na hora certa, e ele vai te honrar, mesmo que ele querer ou não, porque a última palavra pertence ao rei. Aleluia.
última palavra pertence a Ele. A última palavra pertence ao nosso eterno Rei. E Ele pode mudar, e Ele vai mudar quadros. Tudo que você vive hoje, tudo que você está passando hoje, não é o teu futuro, não é aquilo que Deus planejou para a tua vida. O que Ele quer, o que Ele vai fazer é algo surpreendente sobre a tua vida. E eu quero nessa noite profetizar sobre a tua casa, dizendo que se você se envolver com Ele, com os assuntos dEle, com o reino dEle, Ele virá e exaltará a tua casa, exaltará a tua família, exaltará aquilo que você precisa, e você será colocado nas melhores posições. Mas o meu chefe é um incircunciso, ele não crê em Deus, é um demoniado. Não importa, até o demônio vai servir ao eterno. Porque Satanás, quando quer alguma coisa de Deus, ele se submete, vai lá em cima e ele se dobra diante de Deus para pedir e fazer alguma coisa. E quando Deus quer, Ele dobra qualquer coisa e usa quem Ele quer. Até mesmo o endemoniado do teu chefe vai virar a bênção que você necessita. Aleluia! E aí, Mordecai é honrado dessa forma. E depois, no segundo encontro, Esther não tem como falar da primeira vez, ela marca o outro encontro. Marca o outro banquete no segundo dia. E o segundo dia manda chamar Amã de novo. Amã está tomado, está com uma raiva enorme. E aí, Esther vai e conta para o rei: ó, meu rei, você não se importa comigo? Você quer que eu morra? E o rei: o quê? Como que eu não importo com você? Você está louco? Eu falei para você, e fala isso no encontro, cada encontro ele diz: até metade do meu reino eu te darei. Aleluia. E Esther diz assim: mas se o senhor se importa comigo, por que assinou um decreto que eu sei que o senhor assinou? Porque o senhor foi mal instruído. Fizeram algo na sua cabeça lá, o senhor foi orientado de forma errada. E aí o senhor acabou fazendo um decreto para matar a mim, que sou judia, e a todo o meu povo e a minha casa. Ele: o quê? Quem foi esse louco que fez isso? Quem está lá? Amã. Ela diz assim: pois este foi Amã. Aí o rei: o quê? Ele fica tão enfurecido, de onde ele está no pátio lá, ele sai com a revolta, com um ódio, e o rei sai. Quando ele sai, Amã, ele fica com tanto pavor, temor. A rainha Esther está sentada assim, está lá sentadinha. Amã sai de onde ele está e vai pedir clamor, clemência para Esther, para não fazer isso, não matar ele. Quando ele vai pedir clemência, ele vai correndo, ele acaba tropeçando, cai sobre ela. Quando o rei volta, o que ele vê? Amã sobre a sua princesa, a sua rainha. Ele diz: o quê? Tu ainda queria matar minha esposa, agora quer pegar ela à força? Tu vai morrer. Quando ele vai impetrar a sentença, os guardas que estão com ele já botam capuz nele. Foi pro saco. Tropa de elite. Meteram o cara no saco, jogaram o saco na cabeça dele, falou: vem comigo, filho. Aí falaram assim: ué, o que a gente vai fazer com ele, rei? Aí alguém falou assim dos seus conselheiros: ué, Amã construiu uma cerca para matar Mordecai. Ele: ah, é? Para matar Mordecai, aquele que eu queria honrar? Enfoca ele na cerca que ele construiu. Bota ele lá, pendura ele. E assim morre Amã. E aí chegou o dia do edito, o decreto, para que fosse exterminado todo judeu. Esther diz assim: meu rei, se te parecer bem, não tem como voltar ao que o rei fala. Quando o rei decreta, não tem volta.
E aí que Esther diz: faz um decreto para que o meu povo possa se proteger. Dê armas para o meu povo para ele poder se proteger. Não tem como ir contra o teu decreto, mas escreva para todas as 127 províncias, para que assim seja decretado e assim se coloque defesa para todo Israel. E assim o rei faz, coloca mensageiro, os melhores mensageiros, melhor de cavalo, manda para 127 províncias, arma todos os judeus, e os judeus têm uma grande vitória sobre os midianitas, perdão, os amalequitas. E assim eles mataram a muitos. Eu quero te mostrar algo interessante. Eu vou fechar a mensagem por aqui. Abra lá em Esther capítulo 9. Esther 9. Esther 9. Versículo 6. Na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também a Assandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai, Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, mas ao despojo não estenderam a mão. Quantos filhos Amã tinha? Quantos filhos Amã tinha? 10 filhos. Amã tinha 10 filhos. E todos os filhos de Amã foram o quê? Mortos. Ei, parece que esse povo é um povo que gosta de perseguir os judeus. Sim, é um povo que persegue e perseguiu os judeus por muito tempo. Quero te mostrar algo. Abra rapidamente em Êxodo 17. Êxodo 17. E você sabe onde está, não sabe? Êxodo 17. Êxodo sabe, né? Êxodo 17, versículo 16. Diz assim: disse ele: pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em Isso estava onde? Lá em Moisés. Amaleque é um povo que se levanta diante do Senhor, mas não só um povo, é um espírito que se levanta diante do povo de Deus. Como é que Amaleque faz? Amaleque, ele tem uma estratégia. Os amalequitas têm uma estratégia básica. Sabe o que ele faz? Sabe como é que eles fazem no deserto? Quem ia ficando para trás, quem ia ficando cansado, quem não tinha mais forças para carregar, ia ficando lá pelo caminho. Amaleque vinha por detrás e matava a quem ficava por trás. Ei, nós estamos falando de envolver? Sim ou não? Há entre nós irmãos que às vezes estão fracos, cansados, estão andando devagar, né? Estão ficando para trás, estão ficando. Ei, o que a gente deve fazer? Se envolver e esperar esses irmãos, ou até mesmo socorrer esses irmãos. Por quê? Porque a fúria de Amaleque é tremenda, e ele pega aqueles que ficam para... Amém ou não? Amém ou não? Abre em 1 Samuel. 1 Samuel, você sabe onde está também. Samuel é fácil. 1 Samuel 15, verso 32. Samuel 15, verso 32. Bem, todos acharam? Diz assim: então disse Samuel: trazei-me Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele confiante, pensando: certamente já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel:
Assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Agora você vê, Amã, se você ler lá, está assim, Amã, o Agagita. Ele veio da descendência de Agag. Agag é rei dos Amalequitas daquela época. Isso está sendo de geração em geração. Uau. Está se perpetuando, tá? E o que Saul deveria fazer? Matar Agag. Quando ele pega Agag, ele não faz isso. Você é louco. Você sacrificou diante do Senhor e não fez aquilo que Deus te falou. Pega aí, pega a espada, tá aqui, traz Agag. Travessou Agag. Porque você deveria ter feito isso antes. Deus mandou você fazer isso antes. Por quê? Porque esse espírito se levantará contra nós de geração em geração. Está entendendo isso, irmão? Está entendendo isso? Agora vai lá em Deuteronômio, para que não fique só nas minhas palavras. Volta um pouquinho, Deuteronômio 25. Deuteronômio 25. Verso 17. Deuteronômio 25, verso 17, diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito, como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos, os que seguiram atrás de ti, na retaguarda, estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Quando o Senhor, o teu Deus, te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que lhe dará por herança, para que possuas, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueça. Quando que a gente vai guerrear contra Amaleque? De geração em... Até quando? Até que o reino venha. Quando ele te colocar no reino, cessará a perseguição de Amaleque. Porém, enquanto não vem o reino, irmão, se preocupa com o teu irmão que está afadigado, está cansado, está oprimido. Por quê? Ele não pode ficar o quê? Para trás. Então você tem que se envolver. Ah, mas isso é trabalho do pastor. Não. Isso é trabalho seu e meu. Amém? Amém? Agora volta no livro de Esther. E vocês que são inteligentes, vocês vão me explicar esse versículo. Esther 9. Vai lá, menino. Isso, menino bom. Esther 9. Bota aí o verso 13. Esther 9, verso 13. Foi. Prepara que veio 14. Mas vamos ficar no 13, para te atrasar. Diz assim: então disse Esther: se bem parecer ao conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, conforme o mandado de hoje, e pendurem numa forca os 10 filhos de Amã. A gente acabou de ler há poucos minutos atrás. Eu li cada filho de Amã. Você leu no versículo anterior, versículo 10, que Amã tinha quantos filhos? 10. E todos os filhos dele morreram o quê? A espada. Aonde? Lá no palácio, certo? Sim ou não? Sim. Sim. Aí Esther está dizendo assim: então disse Esther, se bem parecer ao rei, conceda a seus judeus que se acham em Suzã, que também façam quando? Quando? Amanhã. Quando? Amanhã. Conforme o mandado de hoje, e pendure numa forca os 10 filhos de quem? De Amã. Os 10 filhos de quem? Amã. Mas eles já estavam mortos, irmão. Qual é o sentido de pendurar alguém que está morto? E se fosse para pendurar, se penduraria no mesmo dia, não amanhã. Sim ou não? Sim ou não? O cara está morto, e já está morto desde ontem. Aí vai pendurar, está fedendo, irmão.
vai pendurar lá fora, pendura o cara está morto, irmão. Tem sentido isso aqui? Não. Agora pega no teu espírito. Então disse Esther, se bem parecer ao que rei? Deus. Não é Xerxes. Ela está falando com que rei? Se bem te parecer ao rei, conceda-se os judeus que se acham em Suzã, e também façam quando? Amanhã. Quando? Amanhã. Quando? Amanhã. Amanhã é um tempo presente ou futuro? Futuro. Amanhã se faça como essa sentença. Amanhã que mate a forca os 10 filhos de... Os 10 filhos desse Amalequita. Se Amaleque se levantar, e ele vai se levantar, peço eu ao rei que mate os 10 filhos de Amã novamente. O livro de Esther é o livro que mais código tem escrito. E código nas entrelinhas, escrito em hebraico, com letras maiúsculas e minúsculas, com letras mínimas e máximas. Para quê? Porque eles deixam algo especial. Quando Esther está falando do amanhã, pendure numa forca de madeira, como foi feita com Mordecai, os 10 filhos de Amã. E pede a quem? Ao rei. Ao rei. Esther escreve, e onde escreve isso também está nas crônicas até hoje, do rei Assuero, né? E ali, isso que ela coloca, pasme, irmão, pasme. Quantos ouviram falar da Segunda Guerra Mundial? Sim? Estudou pelo menos, ou deveria, sei lá, estudar um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, certo? Em 1946, foi levantado o Conselho de Nuremberg, ou um relato onde todas as nações se colocam e vão julgar os crimes de guerra cometidos pela Alemanha de Hitler. E nessa Alemanha de Hitler foram colocados 11 pessoas que iriam ser mortas. Esther está falando de quanto? Tirou por quê, rapaz? Esther está falando de quantas pessoas? Estou brincando. 10 pessoas, ou seja, 10 filhos. Quantos estavam no conselho lá de Nuremberg para ser julgado? 11. Um deles, a maior patente de todos, estava preso, ia ser julgado. Antes do julgamento, levam para ele cianureto, ele tem plantado no dente, ele consegue tirar o dente, morder, e ele morre envenenado. E agora, dos 11, quantos vão ser julgados? 10. 10 homens julgados pela palavra que vai ser colocada. Não existia essa palavra até então, ninguém havia dito essa palavra até então. Cria-se essa palavra, genocídio feito contra uma raça, tentando exterminar um povo que era o povo de... E eu disse para você que Amaleque se levantará de geração em geração. Então ali estão sendo julgados 10 homens. Entre esses 10 homens, um deles era o pior de todos. Um deles era chamado Júlio Streicher. Esse camarada, ele era tão nojento, tão ruim, que nem os meus alemães estavam perto dele. Nem da própria raça aguentava ele. E aí, havia num julgamento, depois você lê isso lá no Pega o Google, bota isso. Você vai ver isso. Depois você vai perceber que havia nesse julgamento, nessa época, já existia o quê? Fuzilamento, sim ou não? Cadeira elétrica, injeção letal. Podia matar os caras brincando,
de várias maneiras. Mas aí, né, uns decide lá, não, vamos matar de uma tal forma, fuzilado. Aí, Churchill diz assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos enforcar eles. Vamos enforcar eles. Forca? Forca. Vamos matar cada um deles. E aí a gente mata eles pelo sofrimento que eles causaram e vão morrer sofrendo. Quantos homens vão ser condenados à forca? 10 anos. Pelo genocídio de uma raça. E aí, esse camarada, todos eles vão ser, né? Depois você acompanha, o Wikipédia está lá assim, o que cada um disse. Se você quer a fundo, depois você vê o Júlio, tal do Júlio Streicher. Você vai ver o que ele fala. E cada um diz assim, eu fui condenado injustamente, viva a Alemanha. Outros dizem assim, Heil Hitler, Heil meu imperador, e tudo. Os caras pegam pesado. Mas todos dizem assim, não, eu fui condenado injustamente e tal, estão me matando, mas eu não sei por que eu fui condenado. E perere pão duro. E estão morrendo, porque eram os cabeças que executavam os judeus, faziam experiência com os judeus, abriam o cérebro dos judeus, matavam crianças no gás. Não tinham pena, não tinham culpa. Mataram milhões de judeus. E aí, esse camarada que ninguém gostava, nem os alemães, nas suas últimas palavras, ele diz assim: festa de Purim de 1946. Morre. A festa de Purim, depois você vai ler lá no último capítulo de Esther. É a festa dos judeus, que eles celebram até hoje. E eles celebram aonde? Eles celebram meados de março, abril, início de abril, que é a festa de Purim. Para quê? Porque eles foram livres de quem? Do extermínio, de um genocídio, dessa forma. E agora, um camarada que é alemão, como é que ele vai saber? Um alemão que odeia judeu, como é que ele vai saber de uma festa do judeu? Mas essa mais ou menos era outubro, mais ou menos, quando dá esse julgamento de Nuremberg. E a festa só iria acontecer onde? Em abril. Então como é que ele diz? Festa de Purim. Por quê? Porque ali, naquele momento, o que Esther havia profetizado estava se cumprindo. Os 10 filhos de Amã, onde ela pediu ao rei que amanhã fossem enforcados, cada um deles morreu na forca. E para que você fique estarrecido mais ainda, sabe qual era o nome do carrasco? Amor. John Wood, ou seja, madeira. Se isso para você é coincidência, irmão, não sei. Mas eu sei que para mim é jesuicidência no caso. Por quê? Porque aqui está colocado algo que é interessante e vai se cumprir, uma profecia no século passado. Ei, o que isso quer dizer para mim e para você nessa noite? Eu quero concluir isso. Quantos têm promessas de Deus? Não, mas é só para quem tem promessa. Quem não tem promessa, fica quieto. Se você não tem promessa de Deus, fica quieto. Mas se você tem, ei, se você tem promessa de Deus, eu vou te dizer, amanhã, amanhã, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele disse que iria fazer, Ele vai fazer, porque a promessa dele, Ele cumpre, Ele faz, Ele acontece, e aquilo que foi prometido e foi profetizado sobre a tua vida irá se cumprir, porque a palavra dele não volta atrás, é um edito real, é algo propagado, não volta atrás. E se ele disse que vai fazer, confia nele, porque se ele se agradar de nós, ele fará todas as coisas, todas essas promessas, tudo irá se cumprir. Então espera nele, confia
aqueles que te perseguem perecerão diante dele. E você sairá diante de todo o povo, exaltado como foi Mordecai. Então creia na promessa, creia na palavra, creia no estatuto perpétuo do Eterno, a sua palavra. Ele é fiel, e fiel é o que promete. Mesmo que você não seja fiel a Ele, Ele é fiel a você. Mas a palavra dessa noite é: se envolva. Se envolva. Pastor Bruno estava aqui, estava falando sobre Setembro Amarelo. E a gente assiste muita palestra quando está embarcado, quando está lá na Petrobras, sobre essas coisas. E assim, irmão, depressão é algo que a gente tem problema sempre, porque depressão é algo que no passado não foi tratado, você sofre por aquilo. Ansiedade é algo que vem no futuro que você espera que se cumpra, mas você está ansioso por aquilo que se cumprir logo, e você fica ansioso, certo? A gente está igual Marta e Maria. Senhor, se tu tivesse vindo. Aí ele diz assim: mas Marta, o teu irmão viverá, ele ressuscitará. Eu sei, naquele grande, ou seja, a gente trata no passado, ou trata Jesus aonde? Nunca espera ele quando? No agora. Sim ou não? Sim. Sim ou não? E não sei se vocês sabem, há uns anos atrás eu coloquei os dentes no peito, por causa de trabalho, por causa de estresse. E o que isso resultou? Isso resultou em algo que meu corpo, ele automaticamente é programado, não por mim, mas o meu corpo ele sente quando o estresse é limitado e está no meu limite de estresse. Meu corpo reage e gera crise de ansiedade. De quê? Eu não estou esperando por nada. E um dos médicos especialistas assim: a ansiedade que você fica e o teu corpo diz para você é o seguinte, que você não quer ter essa crise de novo. Então ele rebate, ele cria uma crise de ansiedade para que o meu corpo não faça o quê? Não tenha dor no peito novamente. É uma ação da própria carne. Amém? Nossa, profeta, você contando isso, irmão, é para contar as derrotas também, não é só a vitória não. Para você ver que a gente também é feito de carne e osso, né? A gente não é Superman que sai por aí voando com capa. Não tem isso não, certo? Nós temos sempre o espinho na carne. Nesse caso eu tenho mais do que um espinho, eu tenho um negócio de ferro na carne, lá dentro da carne. Isso me limita. Por que me limita? Porque quando eu chego no meu limite, eu sei sair das crises. Mas quando chega no meu limite, você fala assim: aí, tá vendo o espinho da carne? E se eu tirar ele? E se eu tirar ele? Aí papai diz assim: a minha graça te basta. E eu vou me aperfeiçoando quando? Que foi lido? Na tua fraqueza. E aí Paulo diz o que? Eu me regozijo nas minhas fraquezas. E aí eu faço o quê? Eu faço como Paulo. Essa semana a gente estava meditando nisso, eu conversei com a minha esposa sobre isso. Eu gasto e deixo-me gastar diante do Senhor. Eu me gasto e deixo-me gastar diante do Senhor. Para quê? Para que aquele que necessite, eu possa ser um caminho. Aquele que precisa, eu possa estar ali presente. Aquele que quer realmente, que
quer se envolver, ali eu estou. Dentro das minhas limitações, dentro das minhas imperfeições, dentro daquilo que eu preciso, mas dentro do que Deus quer de mim, eu vou fazer. Amém? Amém, irmão? Ei, de novo para você, eu sou insistente nisso. Envolva-se com o propósito, envolva-se com o reino, envolva-se com o eterno. Então, fica de pé comigo. Quero convidar meu pastor Bruno aqui. Eu quero primeiramente orar, depois eu vou passar a direção do pastor Bruno. Deus vai usar esse homem de forma sobrenatural. Amém? O que cabe a mim hoje é orientar o povo. Mas a bandeira que foi levantada, aquilo que ele clamou aqui, que ele colocou diante do Senhor, eu vou deixar diante dele, a honra vai ser dada a ele. Então, irmão, em nome de Jesus, feche teus olhos agora. Em nome de Jesus. Ei, eu não estou te chamando, você já é crente. Você já confia em Deus. Você já anda diante do Senhor. Mas eu só estou te chamando hoje aqui, estou te convidando a se envolver com Ele. A se envolver com o eterno. A se envolver com o seu reino. O que é me envolver com o reino? O que é me envolver com o eterno? O que é me envolver com o rei? É estar diante dele. É dizer assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. Aí eu já fiz isso. Amém pela tua vida. Mas se você sente que ainda não é o suficiente esse teu envolvimento, se você sente que ainda você não fez o bastante para esse rei, eu te convido nessa noite a vir aqui à frente. Aí eu tenho vergonha, não tem problema. Se você tem vergonha, só levanta teu braço aonde você está, não precisa vir aqui. É você e o rei. É você e